Política é S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Vitor Taveira, você está assistindo mais uma edição do programa Política é S do Século Diário, trazendo informações e análises sobre política e poder no Espírito Santo. Esses outros programas são disponíveis nos nossos canais no YouTube e nas plataformas de áudio como o Spotify e também no seculodiario.com.br. Hoje nosso convidado aí o último dia, né, antes do início oficial da campanha, Isso. é o cientista social. Hoje é à noite, né? Exatamente, até meia-noite. João Gualberto, professor emérito da UFES, né, um analista político importante aqui do nosso estado. Obrigado pela presença, João, novamente aqui no Política. Bom, a gente está gravando, né? Tá faltando poucas horas, como eu falei, né? Pro prazo acabar, mas praticamente o cenário já está definido, né? Até porque tem muita coisa para rolar ainda nos bastidores, nos preparativos de campanha. Então, assim, todo mundo praticamente já resolveu, fora algum pequeno detalhe, mas as majoritárias especialmente, né, já estão resolvidas. A gente veio acompanhando ao longo desses meses nesse programa, no Século Diário em geral, o desenrolar das articulações, né, e a consolidação do cenário, né, não é um cenário que se dá do nada, ele vai sendo construído, muita gente vai tentando, testando para ver quem consegue viabilizar e sobrar. Eu queria saber se teve algo que te surpreendeu nesse processo de candidaturas que saíram, que não saíram, enfim, como é que se analisa em geral o cenário que está formado para começar agora essa batalha em 2024. Vamos focar mais então, na região metropolitana, pode ser? Sim, acho que essa é a ideia. Eu acho que tem uma surpresa que ficou, alguma pequena surpresa, mas a maior era da Serra, se o prefeito Sérgio Vidigal viria ou não viria candidato à sua reeleição. Acabou se confirmando que ele não virá. Era a expectativa mais ou menos mesmo colocada aí no campo da política, né? Mas essa foi uma surpresa. Foi um suspense até o final. E, inclusive, ele fez um suspense no dia da convenção, falando que ia ter surpresas. Então, ele fez esse suspense, mas acabou retirando a candidatura, né? Não é candidato. E no caso de Cariacica, o que ficou pendente era o vice, né? Podia ser um, podia ser outro. Afinal, foi confirmada a Ximene como vice do prefeito, né? O Clédio Sampaio. Em Vila Velha também era o vice, e em Vila Velha tinha candidatura de Neucimar, se viria ou não, né? Que entrou tarde, inclusive, no processo e saiu cedo, né? Ele entrou tarde e saiu cedo, E era visto mais como foi visto desde o começo, acredito, como uma movimentação de colocação, de medição de força, de colocar o partido no cenário para depois analisar para onde ia, né? O Neucimar declarou ter um objetivo forte, que é a eleição do filho vereador pelo partido dele, que é o PP. Então, por trás das manobras, o Neucimar nunca escondeu isso, deixou isso muito claro, né? Falava no lançamento da candidatura e também tinha para onde o PP iria. Acabou se consolidando a ida do PP para o bloco do Arnaldinho, né? E ele retirou a candidatura, então, para que isso fosse possível. No caso de Vitória, era a escolha do vice, né? Que tinha a possibilidade de ser o Elidelmo, que é do Novo, ou tinha a possibilidade do PP, que tinha 3 alternativas, né? As duas mais fortes eram o Leandro Piquet e a Crista Morini, que acabou sendo a escolhida, né? Por trás desse movimento tem, evidentemente, o fundo partidário. O PP tem o fundo partidário muito mais importante que o Novo. A eleição não se faz só com vontade, se faz também com dinheiro, que está caro fazer uma campanha, né? Então, acho que é mais do que razoável o que aconteceu. E no caso... Foi uma surpresa também, a Crista Morini apareceu aí nessa reta final, né? Não era visto como uma figura... Mudou de partido. Da política. Ela estava no Republicano e foi para o PP. O mesmo movimento que fez o Leandro Piquet, né? Então, que demonstra que tinha um interesse também aí de fortalecer o fundo partidário, né? Aí ela supre uma série de coisas, né? Porque no caso, o partido, né, o PP, que estava com essa preferência aí, aparentemente pela sua estrutura, obviamente, tem essa relação com o empresariado, como o Aridelmo tinha, ela como ex-presidente da Findes, né? Um grande... E essa coisa de ser uma mulher para compor. Atenção. O Aridelmo. Não, a Cris foi da Findes. Mas eu tenho a impressão de que algumas coisas pensaram na escolha, mas o mercado político aguardava assim com um certo suspense, porque todos imaginam que o prefeito de Vitória pode ser candidato a governador, portanto o vice tem que ser uma pessoa de muita confiança dele. E o caso da eleição passada com a capitã Stephanie foi emblemático, né? É emblemático, e romperam os primeiros meses de governo. Então, aí o que acontece? Era por isso que se apostava que podia ser o Aridelmo, porque está num partido pequeno, que é o Novo,
que tem uma trajetória política pequena, foi uma vez candidato a governador, né, em Pouca 2018. votação, né? Mas, de toda forma, assim, ele não foi o escolhido, né? Então, O Piquet também era um aliado, né, tradicional ali, mas teve uma rusga num dado momento, teve uma enfim. rusga no momento. E do ponto de vista da construção da campanha, são dois delegados de polícia, né? Exato. Aí, então, assim, é um pouco o que aconteceu. Né? Não é tão... A surpresa no interior é a candidatura do Ferraz em Cachoeiro, né? Esse foi o Homem grande de plot twist aí, né? a E o Júnior Ferreira, que liderava a pesquisa, que é vereador lá, desistir, depois voltar como vice dele. Né? ele parou, retirou a candidatura para começar uma carreira eclesiástica, né? Ele ia ser padre. Mudou de partido, inclusive. Mudou de partido, porque ele estava no PL. Ele é um bolsonarista mesmo radical. Então, mas a briga no PL, não acho que não diz respeito nem à eleição de Cachoeiro, objetivamente. Diz respeito ao controle absoluto que Magno Malta tem do partido. Então, quem não tiver alinhadíssimo com ele, não fica. Isso eu fico pensando, né? Talvez se analisar, comparando com outros estados, a gente possa ter uma perspectiva melhor. Mas aqui no estado está muito claro uma estratégia de não aliança do PL. Que me parece uma estratégia que vai ajudar a reforçar a construção ideológica ali, a demarcação, mas também vai deixar o PL provavelmente com resultados eleitorais muito ruins. Isso tá, porque tem muitos lugares onde o PL está com candidatura e tem outras candidaturas de extrema-direita que tende, como o caso do Pablo Muribeca na Serra, para citar um, né? Ou o caso até do próprio Pasolini em Vitória. Então são candidaturas que para mim não está claro se ainda elas vão cumprir um papel meio de linha auxiliar ou se elas vão entrar no conflito com essa direita, da extrema-direita com a direita. Eu tenho a impressão que aí tem uma leitura política que o senador Magno Malta faz. Que é um pouco diferente da que eu faço. Eu acho que nós tivemos, assim, fazer uma retrospectiva rápida, assim, nós tivemos em 2013 os eventos lá, a Jornada de Junho, né? E com o impeachment da Dilma. Nesse episódio lá, quando começou o impeachment da Dilma e tal, começou uma campanha muito forte contra ela, e a misoginia se reforçou, se potencializou no Brasil, o Bolsonaro, que era deputado federal já no 5º mandato, e que tinha tido uma votação de mais ou menos 100 mil votos em 2010, que era um candidato de votações declinantes. Ele embarca nesse discurso radical e tem 500 mil votos em janeiro de 2014. Então ele entendeu que o caminho era esse e começa aquela coisa de ser candidato a presidente. Eu nem sei se ele imaginou que aquilo seria mesmo possível, mas ele fez de 2014 a 2018 uma campanha na Câmara completamente vinculada às teses da extrema-direita, né? E ele ascendeu e chegou em 2018 e se elegeu presidente da República. Eu tenho a impressão que, nesse momento, o Bolsonaro de 2018 não é o Bolsonaro de 2024. Eu acho que o Bolsonaro, nesse tempo que passou, nesses 6 anos, né, ele perdeu aquele cheiro de novo que ele tinha, aquela coisa diferente. Então, eu acho que o Bolsonaro evidentemente que ele é um grande eleitor, evidentemente que ele organizou a direita, evidentemente que a direita que está no Congresso é uma obra política dele, até mais importante que o governo dele, mas eu acho que ele não é mais aquele personagem que vai virar a eleição. Então, eu tenho percebido, nos trabalhos que tenho feito, eu tenho percebido que o que está acontecendo é assim, muita gente acha que estar ao lado do Bolsonaro é condição suficiente. Não acredito. Então, eu acho que a estratégia do PL do Espírito Santo... Talvez para o Legislativo garanta para alguns, né? Mas para uma majoritária, você tem que conquistar a maioria, 50% mais um. O que eu tenho visto, Vitor, é que os eleitores, eles têm hoje existe uma polarização, sim. Mas essa polarização se dá no quadro assim, eu vou votar mais à direita ou vou votar mais à esquerda. Mas você tem candidaturas de direita. Então, você tem um leque de possibilidades. Não é quem está com Bolsonaro que obrigatoriamente constrói o voto na cidade. Nem quem está com Lula. E nem quem está com Lula. Eu acho que esses dois grandes personagens da política brasileira, esses dois homens que polarizam, ok, eles definem campos, mas eles não são responsáveis. Ninguém votará
no candidato A ou no candidato B, porque tem o apoio de Bolsonaro. Ok, tem apoio de Bolsonaro. Então vamos lá, agora vamos ver. Não diria ninguém votará, mas assim, exatamente, não vai ser a maioria do eleitorado que vai ser influenciado desse jeito. Você tem o Pasolini, que é de direita, você tem o Assunção, que é de extrema-direita, você tem o Luiz Paulo, que é de centro-direita. Neste quadro, você escolherá um candidato, né? Mais programático, mais ideológico, enfim. Mas, assim, a aliança com o Bolsonaro não é condição suficiente para uma eleição. Eu acho que o PL está apostando muito nisso. São 60 está apostando, inclusive, o Magno Malta, e as últimas falas foi de que o PP ou republicanos não são verdadeiramente de direita, né? E aí entra naquela tese absurda também do Ramalho de falar que o Arnaldinho, o prefeito de Vila Velha, é de esquerda, porque tem apoio, o vice do PSB, do Casagrande, que é socialista. Então, assim, isso funciona naquela bolha, mas não, acho que não convence a maioria do eleitorado. Eu acho que essa bolha hoje pode ser 10%, 12%, 8%, dependendo da cidade e das circunstâncias. Mas não é mais do que isso. Alavanca uma candidatura, alavanca. Pode ser um ponto importante? Pode, mas não elege. Pode, por exemplo, no caso de Vitória, pode ser uma candidatura, a do Assunção, que inclusive tire votos do Pasolini e force o segundo turno. Isso. Em outros casos, pode ser o contrário, né? Pode ser uma candidatura que vá, enfim, favorecer essa candidatura de direita, enfim. Ou pode ser uma candidatura... Mas não para protagonizar, aparentemente. Porque você pega o Rio de Janeiro, por exemplo. Você tem o Eduardo Paes, que é um candidato muito forte, né? Pode vencer até o primeiro turno. E você tem o Ramagem, que é o candidato do Bolsonaro. O Bolsonaro não pode ficar sem candidato no Rio de Janeiro. Ele é dali. A origem do Bolsonaro... É uma demarcação de posição. Ele tem um filho vereador, ele tem um filho senador eleito pelo Estado do Rio. Ele tem a obrigação de ter uma candidatura. Então, assim, essa polarização, ok. Isso é uma polarização de sobrevivência. Como há lugares, provavelmente, que o PT também não tem a chance. Em São Paulo, o PT preferiu não apostar na polarização com o PT, mas foi pro PSOL, e o Lula está na campanha, estava no lançamento da candidatura. Então é uma candidatura petista, né? Tem a Marta de vice, né? Um pouco do que se falava também, né? De que a polarização tende a se manter nas grandes cidades, mas nas pequenas cidades talvez não, né? Talvez nos municípios menores já são outros... né, outras coisas que se movem, o leque partidário importa menos, na verdade. Né? No Espírito Santo, pegando as eleições nas pequenas cidades, eleição sempre foi guerra. Eu me lembro você certamente conhece, do professor Renato Pacheco, Afeto e o Altar, eleição em Conceição da Barra, 1958. Se você pegar as pequenas cidades do norte do estado, até hoje é assim, eleição é guerra. As pessoas se dividem, as pessoas batem boca, mas acabou a eleição, aquilo diminui muito. Agora, com a presença dessa polarização que nós temos aí, isso não diminui. Isso antes, pelo contrário, se invade as famílias, os espaços de convivência que antes eram tranquilos. Então, a polarização está aí, está colocada. A questão é que dentro do polo que cada um se situa, como é que ele escolhe o candidato. E tem uma coisa que parece que tem aumentado, pelo menos as pesquisas que a gente tem feito lá na Pessoa não mostram, tem aumentado o número de pessoas que se dizem sem definição ideológica. Então tem um grande número de pessoas que não está na polarização. Em quem essas pessoas votarão, já que os personagens polo dos dois processos não a seduz? Então, quer dizer, tem muita coisa em jogo, né, Vitor? Muito mais coisa do que só o Bolsonaro. Mas esse processo de polarização, justamente assim, que a gente viu, foi uma implosão do centro político, no sentido de que mesmo as pessoas mais ao centro, pela negação do outro, seja a negação da esquerda ou a negação da direita, pelo medo do Lula ou do Bolsonaro, ou dos seus respectivos candidatos, iam para um lado, né? Iam para um lado ou para o outro porque não via viabilidade do centro. É o que está... você acha que vai mudar? Por exemplo, em Vitória, o cenário é extrema-direita e direita, esquerda, uma esquerda mais radical, e o quinto lugar, que é da candidatura mais ao centro, digamos, de centro-direita, embora o Cosa seja também uma centro-esquerda, né? Mas o Luiz Paulo vem lá em quinto lugar, vem atrás da Assunção, atrás da Camila Valadão. Então, assim, há um espaço para crescer, porque também, assim, o Clério Sampaio, por exemplo, hoje ele se coloca quase como uma candidatura de centro, né? De unidade e tal. Mas ele é um candidato conservador. É um candidato conservador. Evangélico, né? Essa sempre foi a trajetória dele. Mas ele é um candidato, ele é assim, conservador. O Arnaldinho também, né? Uma frente ampla. É isso, mas a
plataforma do Euclério, que ele é um conservador que conversa com todo mundo, né? E que é um conservador que dirige a cidade com a lógica da maioria, não com a lógica partidária. Então, nesse sentido, ele se aproxima mesmo do centro. Arnaldinho um pouco também, né? Um personagem diferente. O Euclério tem uma raiz conservadora mais clara, né? Ele é evangélico e da Igreja Quadrangular. Então, ele tem uma raiz. Ele teve 5 mandatos de deputado estadual com base na Igreja Quadrangular. Então ele tem se você pegar a ação parlamentar dele, ele tem uma ação realmente mais conservadora. Você pega o Arnaldinho na Câmara de Vila Velha, ele tinha uma ação de oposição a Max Filho. Era polarização para ser candidato a prefeito. Quer dizer, é uma decisão ideológica e partidária menos densa, digamos, que a do Euclério. Né? E onde você acha que está mais embolado? Na Serra, Vitória? Eu acho que a Serra... Mais imprevisível. A Serra, você tem historicamente o crescimento do Pablo Muribeca, né? E ele alcança níveis impensáveis há tempos atrás. Ele se transforma, ele bate muito na gestão do Vidigal, ele bate muito no sistema de saúde, ele está presente nas unidades de saúde e ele se transforma, então, num candidato para o segundo turno. Usando a linguagem das redes. Né? Nesse movimento, o Aldifas quase desaparece, né? Desaparece como um ator importante. O segundo turno com esses dois. Quando o Vidigal retira a candidatura, o segundo turno mais provável agora é de Aldifas com Muribeca. Aí são 2 candidatos aí de direita. Sim. Então, assim... o Aldifas faz uma guinada à direita e agora talvez vai ter que se reposicionar porque esse eleitorado mais radical deve ir para a sua posição no eleitorado não é só o seu desejo que dá. A sua posição no eleitorado é como é que o eleitor lê o que você faz. Mas é exatamente também porque a definição e o posicionamento ideológico para a extrema-direita do Aldifas foi no contexto das eleições para governador, né? 22, E agora, quando você vê o cenário dele na Serra, o que vende para ele não é a posição ideológica dele, né? É exatamente a imagem de bom gestor. E aí você tem essa curiosa suposta polarização entre Vidigal e Aldifas, mas na prática, se você for olhar as pesquisas, o que acontece é que a transferência do voto do Vidigal vai para o Aldifas, né? Que é a mesma imagem de gestor que eles conseguiram. Serra, eles são por governo desde 96. Né? Bom, são 28 anos de governo. Então, para o cidadão da Serra, ele mora numa rua que foi Aldifas que asfaltou, Vidigal que iluminou, Aldifas depois fez a praça, Vidigal fez uma outra benfeitoria. Então, na mente do eleitor, entre Aldifas e Vidigal é quase a mesma coisa. Tem os benefícios que ambos fizeram na Serra, que foram muitos, são 2 bons prefeitos. E esse movimento que eles fazem é percebido de forma muito unitária pelos eleitores. Então, quando o Aldifas, no primeiro turno, ele foi candidato pela Rede. No segundo turno, ele saiu da Rede para apoiar Manato, que era o candidato do PL. Esse movimento, ele se aproxima da direita. Depois ele vai para o PP. Mas o eleitor comum acorda às 5 da manhã para pegar ônibus para trabalhar, chega em casa às 8 da noite, não está preocupado se o Aldifas está no PP e tal, nem entende direito o que é isso. E o Aldifas não pode desconstruir a obra que ele já fez na Serra, então ele vai ter que reforçar essa identidade aí. Então, não sei se o Aldifas faz realmente uma candidatura de direita. Acho que quem vai fazer essa candidatura de direita é o Pablo Muribeca. Então, a polarização na Serra é uma polarização, assim, diferente, né? Entre, de alguma maneira, um conservadorismo, não político, mas do eleitor em manter essa trajetória que o município vem construído, ou uma aposta numa novidade que como você falou, o Muribeca está comunicando da forma mais contemporânea, com o uso das redes. E ele captou o eleitor bolsonarista. Exatamente. O homem que vota o eleitor majoritário dele é homem, é branco, é classe média. E aí o Igor Elson, que é o candidato do PL, né? O PL poderia estar nessa coligação e prefere não estar, prefere lançar um vereador solo. Não tem chance de marcar sua posição sem chance real. E o Everson, que é o candidato do prefeito Vidigal, que é um cara jovem, com experiência política, né? Tem um acúmulo já há muito tempo aí, que está nas proximidades, mas o desafio dele é conseguir
transferir esse voto. Ele teve colado, né, com o Vidigal nas últimas semanas permitidas ali, né, de pré-campanha, mas até agora não decolou. O Vidigal deu um contra-exemplo para ele mesmo. Porque quando ele transformou o seu então desconhecido secretário de Educação em candidato a prefeito, ele fez uma concessão que durou 4 anos. Ele entregou o governo da Serra ao Difas, entregando ao Difas o patrimônio eleitoral que ele tinha, né? Então foi uma concessão muito bem feita e que deu muito certo. Entanto que os dois estão aí até hoje. Então, assim, agora o Vidigal faz o contrário disso. Ele lança uma candidatura muito em cima da hora de uma pessoa muito pouco conhecida. Então, estou dizendo, ele é um contra-exemplo ao sucesso dele mesmo. E como é que você está vendo nesse cenário todo a posição do governador Renato Casagrande? O governador é candidato ao Senado da República, né? E com uma candidatura que já nasce amplamente majoritária, né? O governador tem uma política municipalista muito forte, ele tem obra em todos os municípios do Espírito Santo, ele só não tem visibilidade em Vitória porque o Pasolini não deixou. E você pegar Serra, pegar Cariacica, pegar Colatina, pegar Cachoeiro, pegar Vila Velha, ele tem obras no estado inteiro. Montanha, Linhares, ele tem obra no estado inteiro, ele tem parceiro no estado inteiro. Em Linhares, o parceiro dele não é o prefeito, que é o vice de Guarino Zanon, é o deputado, como é que ele chama? O Lucas... Escaramuça. Escaramuça. Não, que ele é mais tão difícil, Escaramuça. Lucas Escaramuça. Mas, enfim, é um candidato em quem ele botou ficha. Então, a política municipalista do Renato lhe renderá a eleição de muitos prefeitos. Ele está ele está articulado em praticamente, acredito que em todos os municípios ele está jogando ali com o candidato deles ou não. O PSB hoje é o que na última eleição foi o que elegeu mais prefeitos, né? E tem sido assim, tem sido um ator importante desde que ele se tornou governador pela primeira vez, tem sido um partido que mais elege. Mas, por exemplo, nas grandes disputas, ele não está tão forte, né? Nas principais cidades. Tem algumas candidaturas, mas onde ele não tem candidatura, ele colocou um vice. Ele está na chapa, ele está. Em Vitória ele tem 2 candidatos, né? Uma esquerda e uma direita. 2 asas do avião, né? O que eu acho que explica os movimentos do governador Renato Casagrande são muito mais o desejo dele de ser senador do que o apoio às candidaturas, porque ele botou muito vice, né, como é o caso de Vila Velha, como é o caso de Cariacica, né? Ele tem candidaturas de mais de uma matriz, como é o caso de Vitória, mas ele tem uma presença muito forte em todo o estado. Então, assim, e tem uma coisa, assim, os trabalhos que a gente tem feito mostram com toda a clareza como ele é um homem respeitado no estado. O governador Renato Casagrande, ele tem, assim, um nível de aceitação extraordinário, e para que ele não seja senador da República, é preciso que aconteça alguma coisa de muito séria na imagem dele. Eu acho que é isso que explica os movimentos que ele faz. Provavelmente o que ele vai tentar ali são 2 vagas para o Senado, na verdade é minar outras candidaturas, né, e garantir um palanque que vai ser confortável para ele. E aí com outra peça, talvez para disputar no campo dele, contra provavelmente uma extrema-direita ou um candidato mais à esquerda, né? Na verdade, assim, acabada essa engenharia eleitoral agora, vem a engenharia partidária, né? Nisso o governador é muito forte, como o Paulo Atum também eram. Como é que você vence pela eleição antes dela começar, né? Exatamente. Não, e provavelmente ele já tá construindo a sucessão dele, né? Porque eu acredito que o cenário é de tiroteio, né? Todo mundo tentando ser, e ele vai tentar consolidar alguma candidatura que possa, né, realmente manter, de alguma maneira, a forma de gestão, o legado dele, sabendo que vai ter muitos candidatos com uma popularidade que talvez não permita ele escolher quem ele quer. Ele não vai ter essa transferência. Vou botar um secretário aqui que é de confiança, que não é conhecido. Não sei se ele tá. Eu acho que vai ter outros candidatos com muita força.
Como, por exemplo, Arnaldinho Borgo, enfim, Pasolini, que talvez vá, né, para outro campo, o próprio Euclério, deputados, senadores. Marcelo Santos, todo mundo vai ser pré-candidato. Porque a primeira eleição neste século para governador sem Paulo Artung e Renato Casagrande. Então, assim, isso permite que todos os players se acham qualificados para disputar. Então, uma eleição pulverizada, fragmentada e com intenso movimento pré-partidário, pré-eleitoral. Aí pode ser que o grosso da eleição se dê no funil de 25 para chegar em 26 com as candidaturas mais colocadas. Mas assim, por exemplo, os republicanos vêm construindo aparentemente um possível caminho de oposição, mas sem essa ruptura que o PL tem, por exemplo, né? O PL na Assembleia faz uma oposição ferrenha, os republicanos, assim como o PP, né, joga como eles jogam, né, eram o Bolsonaro, agora estão no governo Lula, fazem esse jogo mais do centrão ali, de estar próximo, né, e tal. Né, de não fazer um conflito, fazer críticas, mas não fazer um conflito direto, né? E PP e republicanos foram partidos que saíram muito bem nas últimas eleições, né? Que estão se fortalecendo como campos políticos para, de fato, ter condições de disputar, e ainda não está claro, né? Não está evidente qual vai ser o cenário daqui a 2 anos, mas aparentemente eu estava analisando que o republicano, por exemplo, está com candidaturas fortes em vários municípios decisivos. Que eu falei que o PSB não está. O PSB deve fazer muitas candidaturas, tá com candidaturas muito fortes no interior, né? De prefeitos, ex-prefeitos e tudo mais. Vereadores, enfim, candidaturas fortes. Mas nos grandes municípios, o republicano talvez está mais bem colocado, com chance real em vários municípios, né? São as duas grandes estruturas partidárias que o Estado tem. É o PSB, que é muito explicada pelo governador estar no poder, porque um prefeito tiver juízo, não pode ser contra o governo estadual. Ainda mais o governo estadual, que tem dinheiro e vontade de fazer obras no interior. Então, quando o Paulo Artung estava no MDB, os prefeitos eram majoritariamente do MDB. Agora, com o PSB, os prefeitos são majoritariamente do PSB. Então, essa coisa do partido do governador é meio fluida. O republicano, não. O republicano construiu, porque o republicano, nós temos que lembrar, que é da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, eles têm uma estrutura religiosa, né? Uma estrutura diferente das outras. Então, eu acho que o PP mobilizou muito bem, se organizou muito bem, tem muitas prefeituras e está muito mobilizada para esse processo aí, né? Tem deputados e tudo isso. E não chegam a repetir uma polarização, como eu falei, entre os dois, né? Não é PT nem PL aqui, embora são partidos importantes no jogo, mas que o PT não conseguiu eleger nenhum prefeito, né? Já chegou a estar com grandes municípios, governando grandes municípios, mas agora sofreu um baque nos últimos anos, enfim, por toda a reviravolta política, mas você vê que o PL, apesar dessa maioria do Bolsonaro aqui no estado, na última eleição, isso não se reverte exatamente na estrutura partidária, né? E parece que a personalidade do Magno Malta, a forma de gestão também tá causando vários conflitos, né? E muitos não saíram do barco, provavelmente porque sabem que Bolsonaro pode ser, né, quem vai dar visibilidade, porque qualquer um que apareça, por mais que não seja um candidato que a gente está falando viável, só de sair candidato a prefeito com foto com o Bolsonaro, sabe que vai ter lá o seu quinhão de votos, né? Então, sua projeção política aumenta, né? E para vereador, quem se mobilizar melhor ali, existe um eleitorado ali fiel, como é o eleitorado do PT, né? Que sempre vai votar ali. O PT dá mostras de cansaço na sua forma de mobilização, né? O partido que entrou os anos 80, os anos 90, com as grandes novidades que o Brasil tinha, os sindicatos fortes, o chamado Novo Sindicalismo de São Paulo, que brota em 70 e explode em 80, a construção mesmo do partido de base operária, né, de uma esquerda que tinha perdido a guerra lá nos anos 60, levou todo mundo que tinha perdido a guerra praticamente, Gabeira, Sirquis, todo aquele grupo de pessoas, e
E depois, agora, nós vivemos um momento em que a grande imprensa dá lugar às redes sociais, em que os grandes mobilizadores da sociedade, tradicionalmente, como sindicatos, também reduzem sua capacidade. A Igreja Católica é menos forte do que era nos anos 70, politicamente. Enfim, então esse quadro todo meio que envelheceu o PT. É claro que no enfrentamento com o Bolsonaro, o Lula teve um momento de sobrevida muito forte, né? Ele galvanizou a esquerda toda, todo mundo que não queria o Bolsonaro ficou com muito medo de inventar uma candidatura e todo mundo acompanhou a candidatura petista. Mas isso é uma coisa que é da eleição de 22. Nós não sabemos se ocorrerá de novo 26, né? Então, Por fim, a eleição de Vitória também tem o prefeito e 2 ex-prefeitos, né? Então, é uma coisa que se discute muito, até que ponto a ideologia vai interferir, como você falou, talvez esse posicionamento vai estar mais ou menos definido, né? Está polarizado nesse sentido de que isso importa na hora da decisão, mas assim, você tem várias alternativas, né? Um caminho. Eu digo que a eleição pode também terminar nessa comparação de gestões. Né? Há um indício, que nós vamos ver se é verdadeiro, de que ocorra um segundo turno. Por que que há esse indício? Porque você tem 2 ex-prefeitos candidatos que não são candidatos para um dígito. Todos terão mais de 10% dos votos. Você tem uma candidatura de extrema-direita, que é a da Assunção, que tem o seu número de seguidores, e você tem uma candidatura da Nova Esquerda, que é da Camila Valadão. Então, assim, todos esses atores, eles têm relevância, não são candidaturas vazias. A Camila foi a mais votada para deputada em Vitória e o Assunção foi aí, se eu não me engano, aí também, né? Um dos mais votados. A Camila teve 55 mil votos para deputado estadual e a deputada estadual mais votada em Vitória, mais votada que o João, inclusive. Então, assim, não é um player irrelevante, né? É um que tem relevância no processo. Então, assim, tem relevâncias à esquerda, um ex-prefeito e uma nova liderança, e à direita, com o Luiz Paulo e o Assunção e o próprio Pasolini. Então, assim, eu me surpreenderia se uma eleição com esse nível de competição terminasse o primeiro turno. Eu acho que nós teremos um segundo turno agora. Com quem? Aí a resposta a campanha dará. Seria Pasolini mais um. Contra alguém. Quer dizer, alguém. Aparentemente. Hoje, o que está na frente nas pesquisas é o João, né? Mas ele tem que enfrentar na esquerda. Ele sempre foi o único candidato à esquerda. Quando perdeu a eleição para o Pasolini, em 22, das 2 vezes que se elegeu. Agora, pela primeira vez, ele tem uma competição dentro do seu campo ideológico. Então, dificulta o crescimento dele. Por outro lado, o Luiz Paulo foi um bom ex-prefeito. Ele tem uma memória positiva, mas é uma memória de um tempo atrás. Né? Isso. Então, assim, por exemplo... Esse é o desafio dele. Inclusive nas periferias e tudo mais. Como é que ele vai conseguir renovar essa figura... Sendo que a Camila já é uma figura justamente nova, né? Já traz essa mobilização de juventude, já é uma marca dela, né? Mas o eleitorado não é só jovem também. Então, assim, é um jogo muito... Mas são candidaturas, assim, que têm importância política. Não são candidaturas, assim, vai ter 2 pontos, vai ter 3 pontos. Nenhuma delas terá. E é um jogo que vai ser jogado até o último momento, com essa possibilidade também que acontece muitas vezes daquela mudança de voto aquele voto pragmático de último momento, em que você vê qual candidatura que é viável para derrotar quem, e você tem, às vezes, um esvaziamento de uma candidatura que não quer dizer que ela não foi relevante, mas ela tinha um peso e ela perdeu na hora da urna justamente porque... Vitor, tem uma equação de fim de eleição que é muito interessante, que é o chamado voto útil. Vamos pegar aqui na esquerda. Você tem o João, hoje tem 18 pontos, mais ou menos, a Camila tem 10, acho que está mais ou menos assim. Então, vamos lá, a Camila cresce. Aí você vê, o eleitor que quer votar à esquerda vê o seguinte: se eu votar no João, eu não boto a Camila no segundo turno, então descarrega na Camila. Ou o inverso. A Camila não cresce, a pessoa fala assim, bom, eu vou botar o João no segundo turno em vez de deixar que entre um quadro que está dentro da minha esquema ideológico. Então, assim... E esse voto da direita também que você falou, mesmo quem já tem uma posição mais de centro e a direita, ele pode orbitar, né? Entre esses candidatos, esses 3 candidatos colocados. Vamos ser uma pessoa que seja radicalmente de direita. Aí
ele decidiu votar no capitão Assunção. Mas ele viu que os dois candidatos à esquerda cresceram muito, um pode chegar ao segundo turno. E ele definitivamente não quer a esquerda no governo. Aí ele vai e vota no Pasolini, que é o candidato que está na frente, por exemplo. Então, esse quadro é a campanha que dá. É muito difícil dizer como ela acabará. E assim, uma coisa que é importante observar nesse processo é que o que dizem as pesquisas e o que não dizem as pesquisas. Que quando a gente vê uma pesquisa, a gente vê o resultado ali, mas a maioria das pesquisas que saíram até agora, mais da metade da eleitorado não definiu o voto. Não definiu Você o tem voto. a estimulada quando você fala e tal, mas assim, se você perguntar, a maioria ainda não sabe o que votar. Então é muito voto Por isso em que a eleição disputa. não está definida. Por isso aqui há chance de haver um segundo turno, porque a maioria dos eleitores entra na campanha no dia 30 de agosto, que a campanha começa amanhã. Meia-noite de hoje, acabou um minuto de amanhã, a campanha começa. Já vai estar as redes sociais E bombando, os né? prefeitos, os candidatos, são todos na rua essa noite, você pode ter certeza, fazendo alguma ação. Na pracinha. E a rede social começa a arrebentar. Então, aí, do dia 30, quando começa a rádio, televisão, aí a eleição chega nos redutos que são mais distantes, tá? No ponto do ônibus, no botequim. E nessa primeira semana, talvez até na segunda ali, ainda vai ser o momento de apresentação dos candidatos, de colocar os seus valores positivos. Depois disso já vai começar a atenção aos ataques, né? A gente tem visto que a eleição se define há 15 dias antes da eleição. Ninguém diria há 15 dias, no começo de setembro, há 2 anos atrás, que Helder Salomão seria o deputado federal mais votado do Espírito Santo, nem que o Giovana Federal seria o mais votado no quadro da direita. Então, assim, isso se definiu nos últimos 15 dias. Então, a eleição tem muito que... setembro começa esse movimento, começa as simpatias, a pessoa começa a decidir em quem não vai votar, depois em quem vai votar, e depois, então, esse esquenta dos últimos dias. Aí os Com a pré-campanha parece que acabou ainda mais a possibilidade também de aventureiros dar certo. Uma campanha que já está começando muito antes, né? A estruturação, a estratégia, o pensamento. O sistema partidário brasileiro se defende muito. As eleições são feitas para reeleger. Então, assim, a proteção que tem os candidatos que têm mandato é extraordinária. O deputado federal tem 40 milhões de emendas ou mais, né? Então, assim, mais de 40 milhões de reais de emenda por ano. Então o cara fica fazendo tal emenda Pix, o cara bota 3 milhões em um lugar qualquer para depois decidir o que vai fazer. Então, assim, a condição do deputado disputar a eleição no mandato é muito grande, é muito privilégio. As prefeituras municipais também. Os prefeitos acumulam obras por último ano de governo e fazem entregas um pouco antes de acabar a possibilidade disso ser feito. Então, se você pega o prefeito, ele fica muito na mídia. Se for numa cidade maior, nas mídias sociais e na televisão. Numa cidade pequena, no corpo a corpo mesmo, mas isso dá uma condição muito privilegiada de disputar a eleição. Lembrando que nem todos os municípios têm segundo turno, então nos municípios menores, realmente, a eleição tem um ar também mais imprevisível, porque você pode ganhar com 30%, com por aí, né? Ter uma eleição bem mais embolada, pode né? perder por 100 votos. Exatamente. Porque não tem Até por bem menos de 100 votos já aconteceu. A eleição do Meneghel em Colatina, em 16, né? Foi assim, porque ele ganhou, eu acho, com 31% dos votos. Falo de cabeça, posso estar enganado. Mas por quê? Porque as elites se fracionaram. Teve muitos candidatos, então todo mundo que passasse de 30 tinha chance de se eleger. Então, aí a engenharia política das cidades é que define isso, né? E a gente vai ter acredito que boas brigas aí, né? Então, mas é isso, obrigado, João Goberto. Obrigado a você. Mais uma vez, vamos continuar analisando. Você falou até Sérgio Meneghel também é um possível, né, candidato ao governo, né? Desistiu da candidatura à prefeitura, mas é enfim, o cara que está aí vai tentar ser, provavelmente também, né? Enfim, botou essa candidatura do Renato Vasconcelos. E tudo mais. Então, muita coisa para acontecer, a gente vai analisando, né? Pouco a pouco, como dá, quando dá. Então, obrigado. O Politicast, lembro que é um programa semanal do Século Diário, vai a todas as quintas-feiras
às 17 horas, né? Até o final dessas eleições estaremos aí, depois repercutindo também. Produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico aqui do Alexandre Bisinotto no estúdio Rocket. É isso, semana que vem estamos de volta. E acompanhe também o seculodiario.com.br com informações sobre o Espírito Santo. Siga nossos canais do Século Diário no YouTube, no Spotify. Até logo. Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.